eu vou continuar gravando, e aí ele vai entrando e a gente vai continuando para a gente não perder muito tempo. Tá. Oi, pessoal. Oi, André. Oi, André. Tudo bem? Então, que bom que você veio, que agora eu mudei a aula de novo na minha cabeça. Aí, bom, eu estou dando um apanhado geral, tá? Então, os viewpoints são 9, né? A Anne Burg cria 9, da Mary Overly eram 6. A Mary Overly fez alguns, história, a Anne Burg tirou alguns e colocou outros, né? Então, o que está na gente é o tempo. Aí uma coisa minha, muito particular de pensar sobre o tempo, é uma baliza que está na gente, né, no ser humano. Então, velocidade, duração, resposta sinestésica e repetição. Eu colocaria o gesto também na gente, mas ela botou no espaço. Então, de espaço é forma, relação espacial, porque relação espacial pode ser de acordo com alguma coisa da arquitetura. Topografia, como já dissemos, que é um desenho feito pelo ator ou atriz olhando de cima, com esse tipo de desenho, reta, diagonais, letras, enfim. Gesto, que está subdividido em gesto comportamental e gesto expressivo. E arquitetura, que é esse aqui, está bem dividido depois lá na apostila. Massa sólida, textura, luz, deixa eu só corrigir aqui, luz, cor e som. Os vocais eu sei executar, mas ele demanda muito tempo, e a gente vai ficar muito tempo fazendo, e a gente já faz ele, mas ele requer também uma pesquisa maior, que confesso que eu vou mostrar hoje, mas eu confesso que a minha execução ainda é muito falha nos vocais. E ele está muito mais próximo do Suzuki. Se coloca muito esses vocais junto com o Suzuki. Quando eu mostrei lá, naquele vídeo, eles fazendo a movimentação do Suzuki, e aí eles falam no mesma tonalidade, eles não aumentam nem diminuem, é uma coisa meio fluida e quase monocórdia, timbre, aceleração, sussurro, enfim, isso é muito provocado pelo corpo em contraposição com a voz. Às vezes o corpo está muito rígido e a voz está fluida. Então, tá mais um trabalho do Suzuki. Aliás, ela rouba, né? Ela se apropria disso aqui pelo Suzuki. O Suzuki já dá, da Suzuki já fazia isso. Então, andamento, velocidade, a gente não tem dúvida, duração, resposta sinestésica, para mim, é a espinha dorsal do trabalho. Mesmo que uma peça está feita, tem que ter resposta sinestésica com o que acontece na peça, ou na plateia, ou no espaço. Repetição, que isso pode ser uma repetição de origem pessoal ou de uma origem de fora, ou seja, eu posso repetir de alguém alguma coisa. Se alguém coça, eu posso coçar também, e não saiu de mim, saiu da outra pessoa. Forma, que é no espaço e com uma outra pessoa, está mais posto no cotidiano. Relação espacial, a gente faz muito bem com a câmera, com perto e com longe. Topografia, já expliquei aqui, que é o padrão de chão. Imagina que o pé da pessoa está sujo de tinta, e aí ela faz um desenho no chão, você olhando de cima, você vê o desenho dela. Gestos. O gesto expressivo é muito legal, que é assim, a definição, né? Expressa um estado interior, uma emoção, um desejo, uma ideia. São os gestos abstratos e simbólicos. Mais do que representativos. Não é algo que você normalmente veria alguém fazendo na rua. O gesto expressivo é mais perto do movimento da dança, perto dos movimentos de dança. Arquitetura é o espaço que você está trabalhando, aí subdivide em massa sólida, teto, você já sabe, o som é criado pela arquitetura. Essas ações básicas são quando vocês vão para o espaço físico, né? Ela usa realmente essas 6 ações. Isso aqui é uma foto do Suzuki. Soft Fox é o olho tranquilo, sem expressar nada, nenhum tipo de emoção. Escuta extraordinária é a escuta do corpo inteiro. O que mais aqui que tinha? A visão periférica, vocês conhecem bem.
Raias, pode pensar um tipo de topografia, que é sempre andar para frente e para trás. Então, é uma topografia raia. Grades é o hashtag, é quando você quer começar a pensar em relação entre os atores fazendo. Isso ainda bem embrionário, bem no começo. É uma das primeiras coisas que se treina nos viewpoints são as raias e os grids, para depois partir para o open viewpoints, que é o espaço livre. E aí eu escrevi aqui que é uma produção de uma dramaturgia cênica, aí você começa a produzir uma dramaturgia. Foco suporte eu criei, que é, mas, enfim, eu dei só esse nome, mas todo mundo já sabe, sustentação de uma pessoa que fica em evidência pelo coletivo, que pode ser por voz, ou por gestos, ou por objetos. Aí, foco suporte. Depoimento pessoal também, eu adquiri do Jefferson Miranda, que é um diretor que trabalha com física quântica, e ele fazia isso, muito da nossa bagagem, dos nossos fragmentos, das nossas memórias, quem somos, e aí misturava com... E aí vocês vão ver hoje no Ensaio.Hamlet, misturava muito com o que é a dramaturgia que você lê e você vai fazer a peça, e o que você mistura com as suas próprias histórias. Isso aqui são as minhas provocações, que eu sempre gosto de trabalhar. Manchete de jornais, o que atravessa hoje, o que eu lembro da infância, dramaturgia complementar, trabalhar com algum parágrafo de alguma obra, qual memória você gostaria de guardar, esquecer ou inventar, desenvolvimento do autorretrato, isso eu não fiz aqui, e confinamento, que eu fui descobrindo aqui com os coletivos, alguma condição, contexto, forma em que você se sente ou já se viu confinado, o que é confinamento para você, que é uma forma mais metafórica. Aqui é o trabalho da música, que pouco trabalhei com vocês. Por que você escolhe um andamento, tonalidade, contraponto, estrutura, repetição de uma música para influenciar a sua cena? E aí ela exemplifica o que é cada uma. São vários. Leitura complementar, eu acho primordial a preparação do diretor, porque é uma leitura muito simples e direta e complexa, simples e complexa, porque ela fala não só para o ator, para a atriz ou para a arte, ela fala para o ser humano, ela correlaciona com a vida, né, a nossa vida, nossa atitude na vida. Os 4 S's, que eu acho que eu me baseei muito nesse lugar para trabalhar. Síntese, essa comunicação sem muito recurso, suspensão, né, é a provocação de algo para suspender, deixar você em suspenso, mas eu provoco alguma coisa muito potente antes, pode ser até no andamento, na velocidade, e aí tem que modelar o fio de tensão entre o artista e o público. Quando eu afrouxo, quando eu estico, surpresa, surpreender com pequenas escolhas, a gente já fez isso, eu estou tentando lembrar. Segredo é o que o ator ou a atriz quer, ou o dançarino, enfim, a dançarina, um coreógrafa, quer segredar, o que não revela para o público, que está mais próximo também do depoimento pessoal. Aí tem essas coisas assim também, construção dramatúrgica, estabelecer uma ação conjunta para além do que está sendo dito, é aquela questão da metáfora, você quer falar uma coisa, mas quer dizer outra, está falando uma coisa, mas quer dizer outra, deixar as coisas fluírem no espaço, entre os participantes, dar espaço para os participantes se colocarem, não ficar tentando sempre imprimir sua própria ideia, deixar a criatividade partir do outro, né? Contenção espacial, reter e revelar alguma coisa que pode ser seu texto ou alguma coisa, saber dosar de conter, né? De conter, não revelar logo. Elementos, saber escolher bem os elementos para a sua cena, que eles podem ser simbólicos, potentes, e podem retratar muito mais do que muito verbo. Ontem eu vi um curta de uma amiga que ela me mandou, que a Drica Moraes foi convidada, lindo, uma história só de uma decisão de se a menina vai casar ou não, ela está no quarto, e aí aparece a mãe dela, que a princípio você vê a mãe falando com ela, e essa mãe é morta, na verdade ela já faleceu. E aí é lindo, porque o curta-câmera revela muito da história nos objetos, né, nas fotografias, e sem texto. E aí você vai construindo, como público, a história da personagem, sem precisar, blá, 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 muita falação.
Presença, trabalhar no aqui e agora, trabalhar nos tônus nas ações, isso tônus é energia, tônus, não enfraquecer isso, por mais que a gente esteja fazendo uma questão muito naturalista. Objetivo pessoal e comum não fiz aqui, quero provocar vocês com os objetivos que vocês têm que fazer uns nos outros. Esse verbos aqui de ação, a Ana vai saber bem, porque vem do Laban. Eu gosto de repente, uma cena, você trabalhar com arejar, escutar, perceber, contrair, contrastar, reparar, afetar. Isso aqui tem também os objetivos coletivo e individual. O objetivo coletivo eu faço, que são essas tarefas, e o objetivo individual não fiz. Não fiz, só treinando constantemente que eu vou colocando. Porque tem vezes que não dá, porque ainda a comunicabilidade não está acontecendo, então, não está acontecendo numa potência do que eu estou vendo. E aí não vou botar muita coisa não, senão é muita coisa e confunde. Aí essas balizas são concretas, né, de que eu vejo de linguagem online, o áudio do celular, tampar a câmera e produzir sons que estimulam o público, placas explicativas, o que me afetou, o que eu gostei. Mesclar áudios em off com ao vivo, que a gente viu também já acontecendo, e eu botaria aqui o teatro, a narração em terceira pessoa. Vou botar. Vocês estão aí? Sim, sim. Nossa, fico com medo, porque eu não vejo vocês. Aí eu... Tá bom. Normal. Aqui eu vou para o hoje. Estou. Oba, estou correndo, perdão, porque isso já está na apostila. Essa aqui, André, para que você... A gente estava debatendo sobre o livro, a preparação do diretor, e aí eu vou dar as minhas considerações sobre o capítulo timidez, e vou dar de lambuja o resistência, vou abrir para a nossa conversa, e depois eu mostro ensaio.hamlet, que, aliás, eu vi muito do que eu falo na apostila e muito do capítulo. A gente viu terror na semana passada, não, a gente viu estereótipo na semana... E aqui a gente vai para a timidez. Bom, aí eu botei várias coisas dentro do que eu botei, esse do Henry Miller, botei representar em metade vergonha, e é mesmo metade glória, e aí achei muito legal que a definição é vergonha de se exibir e glória quando você consegue esquecer de você mesmo, né, de si mesmo. Isso é interessante, por isso que era a glória, dos aplausos. Não, é quando você consegue realmente curtir o que está fazendo. Quando você curte, é quando você sai do controle, né, Ana? Quem está conversando. Sim. Aí, vem para cá. E aí você consegue ir sem muito controle sobre as coisas, porque você já sabe. E aí eu estou deixando vocês lerem os outros, mas eu vou escolhendo. Aí tem aquelas perguntas, minha personagem nunca faria isso, né? Ela fala que essa postura estreita leva a um desempenho amarrado, controlado, e, em última análise, desinteressante. A postura que permite que o personagem seja maior que a experiência do ator resulta em uma aventura de possibilidades ilimitadas. Limitadas, né? Na verdade, ela está falando de um assunto aqui, antes disso, que a menina falou, não, mas sei lá, a Nina do Gaivota não faria isso. Ela falou, mas você não já se pegou em momentos que você não faria certas coisas e você fez? Por que a personagem não pode pensar assim? Por que a gente não pode criar algo diferente em relação a isso? Isso é muito bom, assim, tentar ir para os desconhecidos e não para o previsível. O Tadashi Suzuki disse que não há uma boa ou má atuação, e sim profundidade do motivo pelo qual o ator está no palco. Quer dizer, o interesse que você está, o interesse é o motor que determina, né? Se você se interessa, possivelmente as pessoas vão se interessar, ou se não se interessarem, pelo menos você estava potente ali fazendo, eu posso não gostar daquilo, mas eu respeito, porque eu vejo uma atuação brilhante, e de repente eu não gostei do tema, não me identifiquei, mas eu vejo uma atuação brilhante. Os resultados de uma sala de ensaio surgem por si só, com uma mão firme nas questões específicas e a outra estendida para o desconhecido, começa-se o trabalho. Então, ela sempre brinca com o desequilíbrio, ela sempre fala do desequilíbrio, da importância do não saber certas coisas, a gente conversou isso também, Ana, com a questão do excesso de controle, às vezes não permite que a
que a própria obra tem uma oxigenação por si própria, dá espaço para que os atores façam o seu próprio trabalho, isso mais para o diretor, não ficar controlando tudo. Nossa realidade é criada pelo observador, então os viewpoints, né, ponto de vista. O ato de observar alguma coisa muda essa coisa. A arte começa na luta, acho isso lindo, assim, na luta pelo equilíbrio, né? Você está lutando lá para se equilibrar ali, para fazer as coisas bacanas, está tudo certo. Não se pode criar em estado de equilíbrio. O desequilíbrio produz uma dificuldade que é sempre interessante no palco. No momento de desequilíbrio, nossos instintos animais nos levam a lutar pelo equilíbrio. Essa luta é infinitamente atraente e frutífera. Então, tem uma mistura dos dois, né? Importância do desequilíbrio, mas é um desequilíbrio consciente, né? Você sabe do que você está fazendo, mas você se permite estar em jogo também, né? Pesquise, analise, faça associações livres. Isso a Bujanra falava. Prepare 150 ideias para cada cena. Escreva tudo. Então, esteja pronto para jogar tudo fora. É importante se preparar e é importante saber quando parar de se preparar. Isso, na verdade, não é dela, isso é do Abujanra, Antônio Abujanra. Depois eu escrevo Antônio Abujanra. Esse aqui é pessoal. Esse aqui é muito complexo, não precisa. Resistência, isso é muito legal aqui. Enfrentar e superar a resistência é um ato heróico que exige coragem e uma ligação com o motivo de agir. O Calvino falou leveza para um artista, né? Rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade, consciência. A Virginia Woolf fala uma coisa muito legal, porque tem muitas coisas que acontecem quando você está criando uma arte. E aí ela fala que é uma resistência, porque o cachorro late, as crianças gritam, você precisa ganhar dinheiro, essa sua saúde fraqueja. Então, essa resistência cria uma potência bem forte para o que é escrito no final. E tem muitas vezes que não consegue, muitas pessoas que não conseguem resistir e colocam a culpa em tudo. A dimensão do obstáculo determina a qualidade da expressão. Bom, eu estou dando um pouquinho do final, do que a gente não vai ter outra aula, né? Mas se há obstáculos suficientes em determinado processo, o resultado pode carecer de rigor e profundidade. Isso é muito legal, do Zeame, criador do Teatro Nu. Quando sentir 10 em seu coração, expresse 7. Ele está falando da questão de não dar tudo para o espectador e saber reter nos momentos certos, saber prender. E tem aquela questão da striptease, ou do striptease, quando sente a plateia atraída ali pelo seu número, ela vai tirando, ou ele vai tirando sua roupa aos poucos, não entrega tudo. Então, isso é uma resistência, uma contenção, e para ficar com o público preso, né? Preguiça, impaciência e distração são 3 resistências constantes que enfrentamos em quase todos os momentos em que estamos acordados. O modo como lidamos com esses 3 inimigos reais determina a clareza e a força de nossas realizações. Aqui que ela dá uma aula de vida, não existe problemas, apenas situações. Isso é dela mesmo, né, Bruno? É dela. Isso é legal. dela. Tá. A atitude é fundamental. Definir algo como um problema determina antecipadamente uma atitude péssima, já derrotada. Tenta não pensar em nada como um problema. O sucesso de um ator é proporcional à qualidade de interação com a resistência que emerge da circunstância. A arte é um desafio à morte. Bom, aí ela fala uma série de coisas assim no final do capítulo da resistência, assim, tipo, não parta do princípio de que você precisa de condições determinadas para fazer o seu melhor trabalho. Não espere ter tempo ou dinheiro suficiente para realizar aquilo que tem em mente. A gente conversou isso na outra aula, Iana. Trabalhe com o que você tem agora. Trabalhe com as pessoas que estão à sua volta agora. Eu não estou colocando os meus pontos de vista, tá? Para a gente deixar isso aberto. Trabalhe com uma estrutura que você vê ao seu redor agora. Não espere por um suposto ambiente adequado e livre de estresse, no qual possa
gerar algo expressivo. Não espere pela maturidade, pelo insight ou pela sabedoria. Não espere até você ter certeza que sabe o que está fazendo. Enfim, é isso. Deixo em aberto para vocês falarem um pouco, que eu não gosto de falar tanto assim, não. Mas, enfim, é isso. Eu vou aqui para o capítulo que a gente pensa, que era o de hoje, timidez. Deixa aqui, quem quiser falar, ou representar metade. Bom, é isso. Quer falar? Vou interromper aqui e depois eu volto. É muita coisa, né? Nossa. Desculpa, eu falei muito rápido, porque a peça dos viewpoints, a peça do ensaio.hamlet, para mim, é a aula dos viewpoints. Então, eu vou tentar parar e falar, e é muito grande a peça tem 2 horas, então tentei parar nos lugares específicos, para você ver que uma peça de 2004 ou 2005, pelo menos ela me prende muito. Ela me prende e me faz chorar, porque eu fico muito encantado com a entrega desses atores. Muito. E eu acho que faz parte da potência da técnica. Eles trabalharam só com os viewpoints. O Henrique Dias tinha acabado de chegar, ele estava borbulhando as balizas. E aí a gente vai conseguir ver na prática as balizas. Mas, enfim, eu vou mostrar, por isso que eu estou querendo andar. E aí, se der tempo, eu queria acabar com uma composição final de vocês. Se não der, eu os convido para o treinamento toda segunda-feira de noite, que tem um pessoal bacana, se vocês quiserem fazer parte. Que horas que é, Bruno? Das 19 às 21. Toda Como segunda. A gente vai participar? Se você... Então, lá é 130 por mês. Por mês, 130. Faz toda segunda-feira. Se vocês quiserem, dia 26 é a próxima segunda, vocês participam livremente, e aí vira um mês, aí vocês começam a pagar. Para experimentar. É um curso, digamos assim, é um treino. É um treino. É um treino. Fica. Da Cal. Eu estou desde que começou a pandemia com essa galera. É da Cal ou é seu? Meu, fiz um treino. Eu tenho muitos alunos, né? E aí chamei alguns específicos, alguns da Cal, chamei, alguns ficaram, igual vocês, e tinham outras pessoas que eu já treinava aleatoriamente, de companhias. Eu sempre falo para as pessoas que eu acho que tem uma pegada, eu falo, tem um treino toda segunda. Ah, você tem um treino? Eu falei, tenho, é um curso, mas não tem finalização, é um treino. Treino de viewpoints. Viewpoints. E aí, ali, eu executo os objetivos, eu estimulo para outro lugar. E aí tem um ator que eu estou vendo que está muito legal, ele está trabalhando as questões dele pessoal para a composição, que ele tem um trabalho artístico de artes plásticas e com performance. E aí, curiosamente, ele não me falou, mas eu vi no Instagram dele uma composição, e ele utilizou a composição, um pedaço, dentro de uma composição reunida pelos alunos, pelos parceiros aqui. E eu falei, que legal, Rodrigo Gilberto, que legal, você fez isso? Ele falou, fiz. Então é isso, é um lugar de experimentação de si, dos seus trabalhos individuais dentro do nosso treinamento. Eu trago as propostas, mas muitos trabalham suas próprias propostas, tá? A galera ali já está um pouco mais no mercado, outras menos, e eu acho essa... Está com quantos ali? Eu acho que eu estou com uns 8, de 6 a 8. Varia, às vezes vão 6, né? Às vezes vão 3, às vezes vão 4, às vezes vão... Mas no grupo, em total, no WhatsApp, tem 8. A gente divide a responsabilidade, né, Ana? Porque aqui é... Nossa. Não, mas é muito bacana, porque às vezes foram 2 e a aula rendeu de uma tal maneira, cara, que foi muita pesquisa mesmo. E aí eu penso em fazer algo realmente concreto, né? Eu estou com 2 textos para ler, que o autor me deu para ler. Eu vou ler, que é o mesmo autor dessa peça Montanha Russa, e eu penso que eu dirigi, e aí eu penso em fazer alguma coisa com o pessoal dos Viewpoints. Isso está anotado, isso eu vou elaborar. Então, eu quero fazer coisas concretas, né? Como eu já mostrei o autorretrato, isso foi exibido, isso foi enviado para festivais, foi avisado aos performers. Então, assim, é um trabalho de construção artística. Eu queria ir segunda, viu, Bruno? Então, experimenta, chega lá, André, chega lá, Ana. Então, faça lá essa aula experimental segunda, topando, vocês continuam.
Aí já sabe o valor, 130, e só porque eu trago muita coisa, tem uma gestão, né? Vai praticando, né? É bom, incentivo, né? Não está sozinho, né? Praticando. E sai várias coisas legais. Hã? Imagino. A gente vai acessar onde? Aí não, aí eu dou o link, igual esse que eu dou, tá? Eu dou o link, mando, aí vocês topando, Bruno, gostei, vou ficar, aí eu coloco no grupo. Aí ali tem muito material, enfim, a galera vai trocando mesmo. Aí eu vi pontos demais na peça tal, o que você acha disso? Aí é um grupo de estudo. Na verdade, é um grupo de estudo. Eu estou como mediador, nem acho, eu sou professor, eu estou como uma liderança, mas isso às vezes tem gente doutorado, assim, tem gente muito mais graúdo que eu e com muito mais experiência. Eu tenho experiência nos desenvolvimento points, claro, mas tem gente que traz alguma coisa que se assemelha. E para frente eu estou pensando alguém em cada segunda trazer um exercício de aquecimento, não só eu, alguém que traz. E a gente começa a diversificar e vira um coletivo. Aí vira um coletivo. Ai, que delícia. Eu quero sim, quero experimentar. Tá ótimo. Então, mando para vocês. André, topa também? Eu tô negociando um aluno nesse horário, mas o interesse, Tá. eu tô com um dos meus dramas pessoais aqui, que tá a ver com a minha saúde, é excesso de tela de computador nos meus olhos, sabe? Então é uma coisa assim que eu tô tendo insônia por conta disso, inclusive, porque meu cérebro... Mas isso é uma outra coisa ligada diretamente, né? Mas o interesse é, sim, demais. Tá bom. Eu mando. Se der para você entrar, você entra. Se não der, não deu. Tá? A gente fica descompromissado assim nessa primeira aula. Se for continuar, aí é legal deixar esse dia reservado. É uma coisa de desopilar mesmo. Eu gosto muito desse lugar, de estar fora. Gosto demais. Mas às vezes dá até vontade de entrar, porque as coisas são tão interessantes que eu falo que eu entro assim às vezes e jogo também junto. Mas eu entendo você. Eu tô menos, devo estar menos que você. Eu escolho, porque eu já estou indo para o presencial. Então, eu estou conseguindo. Aqui no Rio abriu tudo, né? Sim. Hoje eu estou correndo de sala de aula, né? Eu não quero sala de aula, porque eu trabalho em escola também, né? Então, eu estou só online, enfim, mas... Entendi. Mas aí, então, quando isso aqui que a gente está acontecendo, eu como aluno, então, ainda mais falando de artes, virou uma novidade para mim, até algo, enfim, que me tira daquilo. Desopila, né? É uma desopilada. Uhum. Mas, e aí, sobre o capítulo? Quer que eu volte alguma representação? Não, eu tenho uma pergunta, que tem a ver com gaivota. Aí acho que, enfim, tem a ver com tudo que você está falando aí. É uma dúvida que me surgiu lá atrás, quando o gaivota veio para a aula, e eu anotei mentalmente, agora eu vou colocar aqui na roda. É o seguinte, eu assisti esse espetáculo na época, e eu nem conhecia Viewpoints. Acho que eu já tinha ouvido falar por lá, mas enfim, eu sou de plateia, muito mais de plateia do que de palco, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: o Viewpoints, ele está ligado ao improviso, certo? Sim. Aí, só que, assim, como é um espetáculo que se repete, esse improviso, ele aconteceu Vou falar o que eu entendi, aí você me disse, é isso mesmo. O que eu entendi? Que esse improviso, ele vai acontecendo nos ensaios e no primeiro espetáculo, e aí esse improviso, ele não vira mais improviso, ele vira algo que se repete, mas com novos improvisos. É mais ou menos isso? Falando da técnica e do espetáculo Gaivota? Porque existe um roteiro, né? Existe a tipografia, existe a marcação, existe algo pré-pensado e ensaiado, né? Mas a técnica envolve improvisação na sua essência. Então, como é isso? Como é isso? Na repetição do espetáculo? Eles criam essa possibilidade de abertura, de estar aqui agora. Então,
eles têm tudo combinado, tá tudo combinado como qualquer peça normal. Tudo surgiu de jogos, né? Surge desses jogos, dessas balizas de viewpoints, tem uma provocação do kick, e Por eles isso que é vão... tão natural, né? Exatamente. Mas Não é eles uma coisa permanecem... O que shakespeariana. gera? Não é que gera uma coisa para acontecer no palco, gera essa resposta sinestésica. Então, abre essa possibilidade de estar vivo. Porque se um ator pega uma... Se é para pegar uma luminária e ele não pega, tem uma abertura no jogo que isso é possível, esses supostos erros, né? Esse esquecimento. Saquei. E uma outra coisa que acontece, que eu acho que no caso da Gaivota, que eles se permitiam em algum momento, mesmo tendo tudo combinado, um jogo com balizas. Então, vamos trabalhar coisas. A gente vai começar a botar as coisas no palco. Uma luminária, uma garrafa, uma mesa, coisas concretas. Ah, então vamos pensar sobre combinação. Você entra com a luminária, depois eu entro com a mesa. Ele se permitia em algum momento isso desorientar um pouco, isso ir jogando. E essa abertura do improviso ela acontece. Então não quer dizer que está pré-determinado o tempo todo. Mas sim, eles fazem peças com começo, meio e fim, tudo organizado, tudo balizado, mas dá essa abertura do performance de estar completamente conectado com tudo. E nada tem erro, porque cria Entendi. essa abertura de poros. Tudo fica aberto, tudo fica aberto, tudo fica aberto. Uhum. Porque está todo mundo sabendo do jogo, todo mundo conhece o jogo. Seria Como mais se fosse um difícil. descontrole controlado, né? E aí, É, mais, digamos assim, fica mais real para a gente que assiste, porque a vida é de imprevistos e improvisos, naturalmente. Você não fica pensando, vou passar a mão no cabelo aqui e tal. Então, no meu entender, uma peça convencional, tudo é medido. Então, eu acredito que o Viewpoints, dentro de algo construído e determinado, a própria técnica abre essas possibilidades de coisas novas aparecerem com segurança, que faz isso que você falou, o ator aí, várias coisas, né? Que ele lida com o inusitado e tudo mais, mas como ele está treinado na técnica, aquilo ali, ele, digamos, tem domínio, tira de letra, que para o espetáculo é grandioso, que a gente vendo ali, vai ver algo, digamos, natural, assim, real. presente. Eles estão em estado de Presente. presença. Eu Uhum. vou te dar a voz, Ana. Entendi. Só a gente falar que é muito difícil, não é muito difícil, mas viewpoints é o estudo e o trabalho de presença de coletivo, respeitando suas coisas heterogêneas, né, as suas individualidades. Mas é o trabalho para o coletivo, para um organismo que as pessoas estão se entendendo. Então, seria difícil nós trabalharmos viewpoints, eu, você, nós três, e entrar uma pessoa que nunca fez. Então, nós estaríamos muito mais em prol dela, aberto para ela, essa pessoa nova, do que ela para a gente, porque a gente já entende o jogo. Então, a gente estaria mais disponível para ela, mais para conduzir ela. Então, por isso que se treina, faz muito treinamento de elenco através dos viewpoints. E aí a Anne Burger viaja o mundo, né? Não sei hoje, mas viajava o mundo para treinar coletivos e depois ela ia embora, que tinha uma direção. Então, ela treinava os organismos dos viewpoints, as balizas, ia sair fora e o diretor assumia ali para frente a direção artística. E no próprio capítulo Timidez, ela fala isso que você está falando, ó. A arte começa na luta pelo equilíbrio, não se pode criar em estado de equilíbrio, né? Luta, né? O desequilíbrio produz uma dificuldade que é sempre interessante no palco. No momento do desequilíbrio, nossos instintos animais nos levam a lutar pelo equilíbrio. Então, essa luta é infinitamente atraente e frutífera. Então, ela trabalha nessa questão. Tem coisas que estão equilibradas, controladas, sabemos, balizadas. Tem outras que a gente nos permite também estar em como é que vai ser isso. Temos as balizas, sabemos as balizas, mas vamos deixar para o jogo. Fala, Ana. Não, nada, só tinha complementado o André, que é o organismo vivo, ele estava falando, eu só complementei que era organismo vivo, né? Ele falou natural, eu falei vivo, né? Ele acontece lá na presença. Mas aproveitando,
Essa questão do desequilíbrio, você falando agora, me dá uma questão de instinto de sobrevivência também, né? É interessante isso, é muito bom. Mas, assim, não é individualizado, né? Não é o estado de sobrevivência minha, é o estado de sobrevivência da história, é o estado de sobrevivência da comunicação. Por isso que, friso, os viewpoints é criação de organismo de coletivo. Ele é muito difícil dar aula de viewpoints para uma pessoa só. Até fiz isso, mas tinha uma hora que chega um limite, porque ele precisa do outro. Ou eu entrava com ele, ou eu fazia os viewpoints vocais, como eu vou trabalhar com um aluno individualizado, ou não sei, como é que eu vou fazer a relação espacial? Então tá, você vai fazer um monólogo, você vai trabalhar essa relação espacial, andamento, só você. É difícil, porque desestimula. E o trabalho de viewpoints é coletivo, é o organismo de coletivo. A resposta sinestésica não acontece, né? Pois é, a não ser que ele trabalhe com arquitetura, com o som da arquitetura, com uma luz, com alguma coisa que cai, com um vento que bate, mas fica muito interno, fica muito, muito subjetivo. Pode, mas fica muito subjetivo. O viewpoints é uma coisa mais prática, concreta, né? Tem a poesia, tem o metafórico, mas é muito concreto. Os atores estão sabendo o que eles estão fazendo, eles não estão achando, estão sentindo, não, estão fazendo, estão decidindo. Até se você está numa raia, os atores começam a andar, são a raia de 4, um ator fica parado, ele está decidindo ficar parado, o verbo parar, ele está parado, porque ele sabe que para fora ele está sendo suportado pelo foco suporte, porque tem 3 correndo e um está parado. Isso já gera um estranhamento no ponto de vista de fora. Isso eu estou falando como treinamento. Tudo é pensado supondo o olhar de fora. É um estranhamento, que aí as pessoas falam, eu pensei que você estava assim, porque você está... Aí cria uma coisa mais psicológica, e o cara falou, não, eu só estava jogando sinestesicamente com os atores, ponto. Essa questão do sentir vem depois. Né? Lógico que você começa a sentir, sim, você é ser humano, você tem memória, por isso ela fala da memória, das nossas histórias. O viewpoint tem muito a ver com nossas histórias, os nossos tipos de aceno, as nossas questões individuais, nossos tipos de olhar. Tem muito assim, e aí dá muito... enfim, aí tem muitas questões que também trabalham com os viewpoints perigosos, porque acho que pessoas são interessantes, aí fico elegendo essas pessoas interessantes que fazem coisas interessantes. Enquanto que aquelas não fazem coisas interessantes, começam a ficar à margem. Eu já vi tipo de condução assim, e isso ficava, não, isso está ficando blasé, isso está ficando seletivo. E aí eu não gostava. Aí eu já não curtia muito. E eu ia saindo dessas lideranças de viewpoints. Eu estava como praticante. Mas, enfim. Então, deixa eu só entender a última coisa que você falou. Você está dizendo que a técnica, ela virou... Essas pessoas colocam... Enfim, falando diretamente, as pessoas estavam no lugar um lugar superior por causa da técnica, é isso que você está dizendo? Não, porque isso que eu tenho que frisar, tem sempre um ponto de vista de fora. O que executava os viewpoints com a gente? Ele estava de fora, sempre ele estava de fora. Quando ele entrava para jogar, ele elegia alguém para ficar olhando de fora, para ter um parâmetro distanciado, né? Senão fica um organismo ali se autogerindo e vaidoso demais. Eu estou falando assim que a condução de uns tipos de viewpoints que eu passei elegia umas pessoas interessantes, porque tem a ver com a estética, tem a ver com o que você escolhe de preposição no palco, e, enfim, tem a ver... E aquelas outras que eram mais tímidas, que não conseguiam ter essa disponibilidade tão criativa, corporalmente, ou de fala, começava a ficar à margem. E a condução favorecia essas pessoas que expressavam mais. Enquanto que, no meu pensamento, eu iria trazer esse organismo que está ficando à margem para se equalizar. E não ir deixando e falar, não, é o momento dela, ela vai vir quando ela puder. Não, eu tenho que estimular de fora também. É por isso que tem um olhar de fora, senão tudo se mistura. Né? Se eu vou jogar, Ana, fica de olho aí entre eu e André jogando. E aí faz as suas anotações e pá. Eu vice-versa, André fica de olho. Então, assim, eu tenho medo quando a coisa vira... Uma das questões de trabalho interessante de viewpoints era assim, uma posição interessante no espaço.
Aí o André fazia uma posição assim, e a Ana, sei lá, fazia uma posição assim, em relação sempre a alguma baliza de viewpoint, com a arquitetura ou uma relação com o outro. Aí tu falava, cara, André, que maravilha, que coisa genial. E a Ana ficava ali boiando, então a Ana nunca era interessante, porque tinha essa uma posição interessante. O que é interessante? É subjetivo. Uhum. E aí, por exemplo, aqui no Rio, antes de eu ir embora, era chamado esse teatro bolha. Teatro bolha que fica dentro de você mesmo, que eles curtem muito dentro deles, mas não expõem para nada para fora, não comunica. Uhum. E fica gostoso. Você vê, é um jogo super delicioso, eles riem, eles são debochados, são irônicos, mas nada vai para fora. Aí tu fala, Isso é teatro uma bolha. armadilha entre artistas em geral, né? É. Nas artes plásticas eu sinto isso. Por isso A que tem que dança pensar. também, Na muito. dança também. Por isso tem que pensar em comunicar. Pensa em comunicar, não é explicar, são etimologias diferentes. Comunicar é uma coisa, explicar é outra. Eu não quero ser explicativo, eu quero comunicar. Nós, aqui, como coletivo, a gente tem que saber o que a gente está querendo. Qual é a minha personagem dentro dessa parada aqui? Eu preciso estar dentro dessa história? Por quê? Tem que se perguntar, qual é a força da minha personagem para essa história? Se eu tirasse a minha personagem e jogasse fora, a história seria contada? Isso não são nem perguntas do Viewpoint, isso é pergunta básica do teatro de Stanislavski. Quem sou eu, para onde eu vou, por que eu estou? Tem que se perguntando, senão perde a coisa, perde a nossa profissão. Bom, correndo para caramba, né? Agora eu vou Não, tá para... tranquilo. Tá, eu que estou assim, querendo mostrar. Agora eu vou para o que eu amo, que é essa peça que é 2004, olha só isso. É um primor. Ela é grande, olha, 1h50, tá? Mas juro que eu vou correr. Qual que é a dúvida? Eu acho que a gente não vai conseguir fazer alguma coisa da gente física. Tudo bem para você? Senão eu vou estourar muito horário. Tudo bem. Tem, sem problema. Eu Tá. acho que vale a pena a gente analisar aqui a peça. Sim. Eu já estou colocando no meu dia a dia em prática. Ai, que maravilha, isso eu fico muito feliz. Sabe, André, que eu fazia isso no depois metrô. te falar isso, depois eu quero te contar, se der tempo. Ai, me conta. Então vamos abrir esse hoje para esse bate-papo, conversa, e a gente precisa se ouvir, enfim, é isso aí mesmo. Eu fazia no metrô, na época do Kik Dias, em 2004, 2005, eu fazia dentro do metrô. Se alguém levantava, eu sentava. Eu elegia alguém, né? Que legal. Se alguém andava para frente, eu andava para o lado. Aí eu fazia e eu ficava pirava para caramba. Olha só, essa peça, o Ensaio Hamlet, eles fundamentalmente 100% viewpoints. Ela é criada em cima da técnica. A técnica está primeira que a obra. Vocês só terem uma ideia. Eles faziam jogos, eles falavam, cara, eu acho que acho que o Hamlet tem a ver com que toda essa preposição que a gente está fazendo. E eles faziam isso, colocavam um tema, estímulos durante os treinamentos, temas, estímulos, tema, estímulo. Eles falavam, cara, agora a gente precisa de uma dramaturgia. Qual? Hamlet. É assim. Então, surgiu da técnica, surgiu do treino, tá? Lógico, tinha uma ambição em montar Hamlet, óbvio, mas eles viram que os arquétipos da peça, eles iam colocando no treino. E aí, meu amigo, surge uma potência de peça que fala mais do que o Hamlet. E aí vira atemporal. O próprio Shakespeare é atemporal, mas aí a encenação também. Então, eu vou citar algumas coisas sem parar muito durante a execução. Eles têm um trabalho muito do tempo das coisas, da mudança das coisas, do tempo para mudar para uma outra coisa, né? Então, vou mostrar logo esse começo, o tempo que eles têm para começar. Pode ser uma baliza de quê? Duração, é o tempo de cada coisa, porque eles sabem que a plateia está ali ávida em saber o que está acontecendo e o que vai acontecer. É um domínio, é uma manipulação. Tá? Eles trabalham muito depoimentos pessoais, assim, você escolher pessoas da plateia, então eles amplificam essa questão do foco. Então, a plateia escolhe para onde ela quer olhar, isso é muito viewpoints. Você vai para vários ambientes da plateia e você faz cenas ao mesmo tempo e a plateia escolhe. É o uso de objetos simbólicos, que representam várias coisas, nada é aleatório, todos revezam as personagens, todos passam por todos.
Então, o que eles estão querendo dizer com isso? A história é maior do que eu faço Hamlet ou eu faço Ofélia. Vai ter uma hora que o fantasma é representado apenas por um objeto. O fantasma do pai do Hamlet, ele não é a pessoa, ele é o objeto. Tudo acontece e tem um pensamento sobre o ponto de vista da plateia, né, escolher. Eles desapegam também, né? Eles estão fazendo uma coisa e tem uma hora que eles criam uma ruptura e desapegam daquilo que está fazendo. Aí eu botei uma coisa, um dado, né? Assim, naquela época, usar o microfone era muito contemporâneo, sabe? Ainda hoje é um pouquinho, né? Você usar o microfone, o pedestal, aquele microfone de bastão. E era muito característico na época. A Companhia dos Atores usava, o Gerald Thomas usava em quase todas as peças, microfones e fumaças, enfim, nesse caso aí não usa fumaça, não. Transferência das personagens de um para o outro, né, passar o depoimento de um para o outro. O ser ou não ser, quando vocês verem, que eu vou mostrar, tem ali o trabalho do viewpoints vocal, que eu vou ter que parar e falar. Tem aquela história de subtrair os verbos em função das imagens da arquitetura. Contar a história com o que está na arquitetura, dividir os focos, né? Não tem principal, não tem a contação da história como um ambiente total da arquitetura. Você está olhando todo mundo dentro daquele palco. Então, cada um está fazendo uma ação ou um tipo de organismo que juntando um com um. Caraca, eu vejo todo. Tomara que vocês tenham entendido, vamos lá. Então, vale muito a pena, eu sou suspeito. Então, eu vou aqui, que é o começo dessa lentidão de tudo, depois eu vou parar, vou pular, tá? Esse aqui é o começo. Eles estão ali no Sesc Copacabana, para quem conhece, o Teatro de Arena. Tudo muito... Eles vão entrando nas personagens aos poucos. Eles estão ali, tem luz, penumbra. Calma aí, depois vai melhorar a imagem, tá? Eu acho. Eles já estão brincando, porque cada ator já sabe o que vai fazer, né? Então, eles já estão brincando com seus arquétipos da personagem. Então, esse é o Hamlet, aquele que estava em pé olhando para a plateia, já tem uma questão do superior, que é o Rei Cláudio, e aí vai. Só que ninguém sabe ainda. Ninguém está sabendo o que cada um vai fazer. Tá, vai dando esse tempo, tá? E tudo vem de fora, e tudo é de dentro, nada é de fora, ou seja, não tem música de fora, não tem nada, tudo que eles vão usar está em cena, está mostrando para o público. Isso é um dado bacana. Vou botar aqui, que é mais ou menos aqui. Aqui é a história a história que importa. Eles querem comunicar a história, independe de quem faz o quê. Coletivo que importa. Ninguém assume uma personagem específica, é a história. Então, eles vão passando a bola de personagem de pessoa para pessoa. Quem está aí? Começo da peça. Quem pergunta? Alto e diz quem vem. Francisco? Não, sou eu, Bernardo. Chegou na exatidão de sua hora. A quarta foi tranquila. Nem o guincho de um rato. A coisa apareceu de novo. Quem está aí? Viva o rei! Acho que são eles. Horácio, só um pedaço dele. O resto ainda dorme. Que horas são? Já passa da meia-noite. A mesma hora morre. A mesma hora. Exatamente a mesma hora. Vocês estão ouvindo bem?
Sim, para mim tá bem. Tá. Eu não ouço tão bem, mas eu acho que é da qualidade do vídeo, não é? É, da qualidade do vídeo, porque eu também estou ouvindo Não. baixinho. Tá bom. Vamos nos esforçar aí, que é o teatro de 2004. Exatamente a mesma hora aqui, nesse mesmo lugar. Aqui na Esplanada Sul, onde se faz a guarda. Exatamente nessa mesma hora. O frio, exatamente como agora, era penetrante, cortava a pele. Horácio não acredita. Ele falou não vai aparecer, não vai aparecer, não vai aparecer, tá bem? É por isso que eu fiz questão que ele estivesse hoje aqui conosco. Porque se a coisa aparecer de novo, ele não vai duvidar dos nossos olhos. Tá bem. Vou sentar aqui e vou ouvir essa história que vocês têm para contar. Na noite passada. E na anterior também. Aqui. Nesse mesmo lugar, exatamente nessa mesma hora. Quando a mesma estrela a oeste do polo iluminava o mesmo pedaço do céu que ilumina agora. O relógio, exatamente como agora, badalava 1 hora. Ah! Meu Deus! É igual a alguém. Marcelo, fala com ele. Diz alguma coisa. Fala com ele, Leonardo. Quem és tu? Que usurpas esta hora da noite, junto com a forma nobre, guerreira, com que a majestade do sepulto rei da Dinamarca tantas vezes marchou. Fica aí, fala! Eu te ordenei, fala! Vai embora, Horácio. Fala! Eu te ordenei, fala! Fala! Vai embora! Foi exatamente assim que aconteceu. Exatamente assim. A Malu estava aqui com esse plástico. Tinha um grupo de pessoas reunidas ali. Uma música tocando. Esses copos, esses espelhos, essas velas estavam exatamente ali onde elas estão. Essa lâmpada estava acesa. Eu estava falando para o grupo de pessoas, eu estava dizendo que o relógio, exatamente como agora, badalava 1 hora. Ah, meu Deus! É igualzinho ao rei. Então, já dá para sacar aí, né? Uma brincadeirinha, assim, né? O passa-bola. Lembra dele, né, Ana, da peça que a gente ouviu na semana passada, o Felipe Rocha. Rocha, sim. E eles vão passando, isso tudo descobrindo em viewpoints, passando objetos em cena, na composição, no espaço aberto. E aí aqui eu vou... E aí você já vê que eles saem da fala, né? Eles usam a fala do Shakespeare, mas saem e geram um contemporâneo, e fala, a Bel estava usando esse saco, aí não é mais a atriz que se apropria da personagem do fantasma. Vou aqui um pouquinho, que são os arquétipos, né, das personagens, o jeito, o duplo sentido das coisas. Vamos aqui, o que a gente pode recolher de viewpoint, de baliza concreta. Tem tanta coisa. Mais sinceros agradecimentos. Obrigado! Muito bom! Onde está Hamlet? Aqui, Hamlet. Alguém viu Hamlet? Então, ela pega a plateia como se fosse, né, também o coletivo dessa festa, a Gertrude nessa festa, junto com agora o rei Cláudio, e Hamlet está ali boladinho já atrás, como um arquétipo do adolescente, do irritado, do mimado, e ela com aquele arquétipo da manipulada, né? Sempre manipulado, drogado, doido, que vai para lá e vai para cá, pelas manipulações do rei Cláudio. Onde está Hamlet? Hamlet! 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 Um brinde. Obrigado. Um brinde. Fumando agora, Hamlet? Que novidade é essa? Tem sempre uma novidade. Você melhora essa cara, viu? Ouviu? Você colabora.
Desce com uma cara boa. Dá esse pé aqui. Dá esse pé aqui. Parar com isso agora. Chega. Chega disso. Dá esse pé. Estica esse pé. Tem que colaborar comigo. Tem que me ajudar. Você faz isso, não tá apertado nada. Você faz isso de propósito, que eu sei. De propósito. Tem que estar sempre de brego. Sempre de brego. Tira isso daqui. Tira isso daqui. Tira. Me ajuda, Hamlet. Me ajuda. Pega. Chega. Não tá apertado nada. Eu sei muito bem quanto você pega. Bota isso daqui. Bota isso daqui. Estica o braço. Não fica com essa mão boba! Estica esse braço direito! Estica! Hamlet, arranca de ti essa coloração noturna! Chega! Chega de ficar andando olhando pra baixo, procurando teu pai no pó inutilmente! Você sabe muito bem. Teu pai perdeu um pai, o pai que ele teve também perdeu um. Quem sobrevive tem durante certo tempo o dever filial de demonstrar sua pena, mas insistir na ostentação de mágoa é teimosia sacrílega. É lamento pouco viril. Mostra um coração débil, alma impaciente, mente simplória e inculta. Tá. Passando, aí ele usa também essas questões do contemporâneo, assim, aí aquela pergunta do André, a Bel, certamente, aquela atriz que fez ali, né, a Bel Garcia, ela não é um texto que está escrito no papel, né, é uma coisa ali do jogo, né. Sim. Ela sabe o que tem que fazer, o ator também já sabe, e vão para o jogo. Não se respeita nesse lugar aí tanto, e aí abre o improviso mesmo, abre o jogo. Isso dela falar com cigarro na boca, e de repente, eu não tinha percebido que falar e gritar com cigarro na boca era tão engraçado, assim. Nada, né? Assim, isso deve ter surgido com ela. E aí aqui também ele fala assim, tá apertado, tá apertado. Se coloca uma roupa apertada com um pensamento metafórico, né? Para quem conhece a personagem do Hamlet, né? Tá apertado, ele tá angustiado, ele tá oprimido pela situação da morte do pai. Aí eu fico pensando, até para quem não conhece Hamlet, mas, sabe, tem um atravessamento, eles decidem. Não é aleatório essa camisa pequenininha, aquele tênis vermelho piquititinho para não entrar no pé. É uma metáfora. Está apertado, a roupa está apertada em mim. Tudo tem a ver, né? Tudo. Não é isso não é um improviso aleatório, não é um stand-up, não é um improviso de stand-up, é um improviso que está tudo, é a disponibilidade do performance. Você abre a disponibilidade para o jogo, mas não é aleatório. Tudo está pensado. Tudo está pensado. Tem uma técnica por trás que parece que eles estão... parece que eles estão livres, assim, eles podem fazer qualquer coisa. Não podem. Eles têm balizas para serem cumpridas. É fato. E esse é o desafio da técnica, né? Isso é o desafio da técnica, libertar a gente. Como isso vai construindo o personagem, né? Incrível. E até espacialmente, sabe, Ana? Porque eles podem andar num espaço redondo e a gente vê os locais, não um local assim, quarto, não, a gente vê o local, o arquétipo do local. Ali é o lugar do Hamlet, ali é o lugar, topografia, ali é o lugar da realeza, ali é o lugar da galera que faz a banda. É muito, eu acho isso, porque é subjetivo, assim, parece subjetivo, mas é muito concreto. Concreto, sim. Aqui eles trabalham muito depoimento pessoal, que é essa mistura da memória, da relação do ator com a abertura, claro, o Hamlet. Vou te contar um fato histórico dessa peça. Tem um crítico de teatro, chamada Bárbara Leodora, né? E tinha um outro chamado Maxim Luiz. Crítica, né? A crítica da peça real, né? E aí, olha só para vocês verem como já era contraditório, como eles já tinham os viewpoints muito neles, assim. O Kiki Dias foi dupla capa, olha, dupla coisa no segundo caderno do Globo. A capa era da crítica da Bárbara Leodora,
vou resumir, ela não estava destruindo, mas ela era elizabetana, né? A Bárbara, ela era estudiosa de Shakespeare, e ela não gostou da contemporaneidade que fizeram com Hamlet. Já que na contracapa inteira era o Max Lewis falando que foi uma das melhores peças que ele já viu na vida. Pela primeira vez ele entendeu o Hamlet. E o Kiki botou no foyer do Teatro do Sesc Copacabana, ali embaixo, as duas críticas gigantescas num banner. Tipo assim, escolhe o que vocês querem ver. Foi um fenômeno. Foi um fenômeno, assim. Cara, essa época foi muito incrível, porque brincava com tudo. Enfim, era muito estimulante. Eu vi umas, sei lá, várias vezes. Vamos lá. Aqui é uma parte que ele se encontra com o fantasma do pai. O pai fala aquelas coisas por Hamlet, só com o trabalho de arquitetura de luz. Né? A escolha desses copos é porque esses copos produzem som, quando eles fazem uma circular na graduação das águas, né? Vocês sabem disso, né? Que faz um som no cristal. E aí eles fazem uma trilha sonora com isso, que é lindo, faz uma ambientação. Então, mas o que eu quero falar, eu ver depois, que é como eles colocam o depoimento deles, atores, junto com a história. Não precisa ouvir, mas não é isso. E aí o desapego de uma cena para outra, olha como é que é. Ó, vai entrar a velocidade, andamento. Desapegou, outra coisa, andamento. Teve um filho chamado Abednego, que morreu afogado que nem Ofélia. A vida de um homem é o tempo de contar. 9 pessoas morrem nesse espetáculo. 9 pessoas. Começa o jogo aí, André. Resposta sinestésica, tá? Eles estão líquidos. Mas cada um tem funções. Ó, esse é jogo. Parece que a gente nunca chega no Shakespeare. Esse cara é gênio. Não que a gente não chegue exatamente, não é isso. É como se ele fosse algo de incorpóreo. Adoro ele, adoro ele. Oi? Eu adoro ele. Nossa, Fernando Eiras. Eu esqueci o nome dele. Fernando Eiras. Fernando Eiras, sim. Esse ator, para mim, eu acho que ele beira quase o excepcional. Assim. Ele tá numa linha, sei lá. Ele estava muito presente, né? Quando eu estava muito, sempre. Ele e o Emílio. Exatamente. São dois caras gênios. Que precisa ser quebrado para se manter vivo. Enquanto a gente vai fazendo o trabalho, a gente vai lá e chama por ele, e ele se move. E essa conversa, esse diálogo é muito interessante, muito rico, mas muito perigoso. Em cena você não pode perder o foco. Nós fazemos um espetáculo, os grandes textos é assim, com Tchekhov. Nós estávamos em São Paulo fazendo As Três Irmãs. A primeira semana de espetáculo, primeiro sábado, 20 minutos de espetáculo, nada acontecia, nada. Nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhuma surpresa, nada. Nós nos sentíamos do lado de fora do espetáculo. De repente, no final do primeiro ato, todo mundo, o elenco inteiro vai para o fundo do palco, em torno de uma mesa se canta e se dança, celebrando a vida passando. Eu fazia o Barão Tussevar, que era apaixonado por Irina. E eu dizia para Irina, Irina, olha o que eu trouxe para você. E ela dentro apanhava um peão, trazia um peão, colocava no centro do palco. Ele trabalha uma baliza de velocidade, de andamento, ele não respira, ele vai direto com o texto. Ele cria uma cadência rápida mesmo do texto, e tem a depoimento pessoal, aquilo que a gente fez lá no começo, de um recuperando o depoimento do outro. Ele conta uma história dele ali, no caso. Todos paravam para ouvir o som do peão. Era uma cena de mágica, eu achava que isso podia salvar o espetáculo. Eu vim lá de dentro muito ansioso, quando cheguei no meio do palco, tropecei, o peão caiu da minha mão e quebrou no chão. Aquele elenco que estava em lugar nenhum
de repente se encontrava em algum lugar. Era um lugar de perigo, mas era real. Alguma coisa de real acontecia em cena. Foi aí que começou o espetáculo. Aí já faz uma transição e volta para a realeza, a cena do Hamlet. Isso pode ser banal, mas eles estão tão inteiros, estão acreditando, tão preenchidos por dentro. E já... Olha a transformação, é a Ofélia chegando. Demorei demais. Meu navio vai partir. Escuta, eu quero que você me ouça. Me ouve. Coloca a tua afeição fora do alcance e do perigo do desejo. A donzela mais casta, não é bastante casta, se desnuda sua beleza à luz da lua. Para com isso. Talvez Hamlet te ame agora, mas você deve temer. Ele está sendo a Ofélia e falando para a Ofélia, como se fosse ela com ela mesma. Cara, eu acho isso muito bom, porque a Ofélia é a representação do vestido. Sei lá o que é isso, é como se fosse ela fora do corpo dela falando para ela. Dada a grandeza dele, vigia, Ofélia, cuidado. O medo é a melhor defesa. Uma jovem se seduz com sua própria beleza. Meu navio. Já, Bryant! Ainda aqui! Já devia estar no seu navio! Lá vem meu pai. Uma dupla bênção é uma dupla graça. Não se preocupa comigo. Não se preocupe. Olha, se houver tempo disponível, não dorme. Eu quero ter notícias suas. Eu vou ficar longe, vou sentir saudade. Isso, uma carta. Isso, claro, como se fosse um diário. Escreve, eu quero tomar conta de você mesmo de longe. Fala o que você quiser, dos seus sonhos, das flores, da margarida. Só pensa em margarida, a violeta. Perdão, é o Hamlet falando com a Ofélia. As aquileias. E me escreve. Não, já me demorei demais. Não posso. O navio vai partir. Olha, cuidado, não se esquece. Não se esquece do que eu disse. Cuidado, vigia. Adeus. Alguém já recupera o Hamlet com esse adeus, com voz de um homem lá, e ele vai se transformar em Ofélia. Adeus. Que a vida dura só um dia, não se leva nada. Ai, eu queria tanto. Eu tenho muita dificuldade com a Ofélia. E aí a Bel Garcia, essa atriz, ela vai falando do que ela sente para a Ofélia para entrar na Ofélia. Principalmente de dar conta desse lado adolescente dela. Não sei, eu acho que é uma dificuldade minha, pessoal minha. Eu não gosto de adolescente. Na verdade, eu odeio adolescente. Não sei como lidar com adolescentes. Adolescentes são meio imprecisos, né? Acham que sabem tudo, não sabem nada da vida. Se apaixonam pela primeira pessoa que aparece. Enfim, mas eu sou atriz, eu tenho que me aproximar do personagem, eu não posso ter esse distanciamento. Eu voltei pro texto para tentar entender. Tentar entender por que ela é assim. Por que você é assim, Ofélia? Por que você age assim? Por que você fez isso? Por que você deixou ele embora, meu Deus? Um homem lindo desse. Um
um homem charmoso, um príncipe. Tanta poesia. E aí ela vai virando Ofélia de tudo que ela falou que não gosta como atriz, ela vai organicamente virando e gostando e de ser Ofélia. Nossa, que tanto amor, Madalena. Você fez isso por quê? Por obediência ao pai. Mas que tipo de pai é esse? Ao pai que te usa, ao pai que nem olha na sua cara, ao pai que não ouve o que você diz. Ei, e você não teve coragem, velho. Você não teve coragem de mandar tudo a merda e de ir atrás dele, de abandonar tudo. E com esse amor lindo, que te deu todas as provas. Ei, você fez o quê com isso tudo? Ei, você fez. Pronto, virou Ofélia. Bom. A música de fundo é ótima. Não, e são os atores cantando. Começa com esse radinho, e aí o rádio vai sobrepondo e os atores vão cantando. Gente, isso é criado nos Viewpoints. Isso tudo é jogo. Tudo é jogo. O que a gente está querendo contar? Eu vou aqui mais um pouquinho. Uso dos objetos simbólicos como personagem. Isso aqui é muito legal. E aí, lembranças... eu lembrei da minha cena que eu manipulava com o Rodrigo Portela para contar a história, que eu fiz como é que é? A incrível e triste história de Cândida Erendira e sua avó desalmada, do Gabriel Garcia Marques. E aí eu tinha que contar uma parte do capítulo, e aí ele mandava assim, uma proposta, e eu fiz tudo em manipulação de objetos, de coisas. E achei esse recurso é interessante aqui, quando ele usa isso. Deixa eu ver. Não é agora, não. Vai chegar. Como é isso? Não. Bem-vindos, caros Rosenkrantz e Guildenstern! Que bom que vocês chegaram! O motivo de tê-los chamado aqui é necessitarmos de seus préstimos. Então, eu quero que vocês fiquem aqui. Não sei que coisa pode ter acontecido que o tenha transformado tanto assim. Fiquem aqui, divirtam-se e descubram, surgindo a ocasião, o mal que o aflige, para que possamos dar remédio necessário à sua aflição. Ótimo! Gertrudes! Olha só quem chegou! Olha só quem está aqui! Ele nos fala sempre, senhores. Estou certa de que não há no mundo outras pessoas a quem esteja mais ligado. Ficou em pezinho, claro. Se tiverem a cortesia e a extrema boa vontade de ficar aqui conosco por algum tempo, a visita e a atenção receberão reconhecimento. Imagina a Bárbara Eleodora transformando o Rosenkrantz e o Judas. Não aguentou. Ela não aguenta. Tem uma peça só sobre os dois que fizeram uma época. Deixa eu ver aqui. Aqui é o uso da plateia. Isso aqui é o uso da plateia, que também é uma das questões de abrir essa quarta parede. E aí a gente pensa sobre o chat, manipular pelo chat, as pessoas, prender a plateia pelo chat, como a gente faz, ou pelo chat, ou uma forma de prender a plateia online, como é que a gente pensa? No caso ali presencial tinha como. E eu acho uma maneira muito inteligente que você não deixa constrangida a plateia, você usa ela como se fosse uma personagem. Que Hamlet está louco? Esse é o Polônio. Uma verdade lamentável. E lamentável é ser verdade. Olha, agora está louco, mas apenas ela está louco então. Eu tenho uma filha, tenho enquanto for minha, que por dever e obediência, notem bem, me entregou isto. Peço que leia e conclua, majestade, por favor.
Foi Hamlet quem escreveu isso, hein? A belíssima Ofélia. Expressão vulgar, né? Mimado, é triste. Duvida que o sol seja claridade. Duvida que o sol seja claridade. Duvida que as estrelas... Duvida que as estrelas sejam chama. Suspeita da mentira na verdade, hein? Mas não duvida... Mas não duvida... Tá louco! Delírio! Foi isso que me enlouqueceu! Houve alguma vez em que eu declarasse firmemente que uma coisa é isto, quando uma coisa é aquilo? Pois muito bem, o senhor sabe... Eu acho... são recursos, né? E senti que perdi a plateia. O que eu faço para... Enfim. Aqui é o ser ou não ser, o famoso ser ou não ser, e aqui é depoimento pessoal, se apropriando do depoimento do outro, e a resposta sinestésica. Isso aqui eles podem ver... Aqui pode ser jogo. Aqui pode ser jogo. São os três sendo Hamlet. Ser. Não ser. Ser. Não ser. 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 Não. 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 Não Ser. ser. Não ser. Não ser. Não ser. Essa é a questão. Essa é. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas de um destino feroz. Ou pegar em armas contra um mar de angústias e combater no dar-lhe fim. Fim. Isso aí era um exercício mesmo de viewpoints que tinha, que todos decoravam o texto e e você lá, você bota 4 pessoas no espaço jogando na raia, né? Sentar, deitar, pular, deitar, correr, enfim, aquelas 6 ações. E aí, em determinado momento, quando um começa o texto, não pode parar mais. E um vai se apropriando do outro, da continuidade do texto. E quando um se apropria, os outros têm que parar. Não pode entrar 2 falando ao mesmo tempo. E às vezes era até onde ia a sua respiração. Não era mental, era até onde você ia. Morrer. Fim. Dormir. Fim. No caso, lógico, para a peça, eles aí já tinham feito o treinamento. Aí usa do jeito que pode. Fim. Com sono dizem extinguir dores do coração, e as 1000 mazelas naturais a que a carne é sujeita. Eis uma consumação atentamente desejada. Enquanto isso, os outros estão jogando, quem não está no texto, estão jogando com o que está sendo dito, com resposta sinestra, com o que vem. Morrer. Dormir. Dormir. Eu vou deixar para vocês verem quando vocês quiserem. Vou pular. E aqui vai... Nossa, é muita coisa. Eu vou... Tá, tem 25 e 25. Eu vou tentar mostrar... Esse aqui, eu vou mostrar rapidinho. É engraçado, mas eu vou mostrar... Eles brincam entre drama e a comédia, né? Mas sem querer ser um ou outro. É como você cria a ambientação. Na vida é assim, né? Você vai criando os ambientes. Você não quer ser cômico. Você acaba sendo sem querer. E aqui vai a personificação do Rosencrantz e Guildenstern. Aí a Bárbara Eleodora enlouquece de vez. É o arquétipo, aquele que faz tudo bobo, ele faz tudo que o Rei Cláudio pede. E aí eles trabalham o arquétipo da manipulação em cena. Eles querem trabalhar a manipulação que o Hamlet tem sobre eles, que eles foram para matar o Hamlet. Tem a cena antes, né? O Rei Cláudio pedindo que eles matem o Hamlet. Tá travando aqui, começou a chover.
Calma aí. Aí... O chapeuzinho da fortuna, nós não somos o penacho. Nem a sola do sapato. Vocês vivem na cintura dela, né? Bem ali no botão do seu... Bom, aí o Hamlet vai manipulando eles, o Hamlet vai tirando a roupa, e aí quando vê, eles ficam nus, que tem uma metáfora realmente que eles ficam nus mesmo. Eles não sabem mais o que fazer. Rosencrantz e Guildenstern estão nus. Coitada da Bárbara. Não, a Bárbara agora... E pior que a bicha, ela bateu o palmo em pé, que eu estava no dia que ela estava e a Fernanda Montenegro estava. Ela bateu o palmo em pé, é difícil, senão ela poderia ficar sentada, mas ela tinha um fator lá de ser elisabetana, né, super ortodoxa e, porra, não aceitou. Mas eu acho que muitas coisas ela gostou, sim. Bom, eles ficam nus, estão lá nus, quer desnudar a personagem, porque o Hamlet manipulou eles sobre tudo que ele queria saber. Então, não é um nu aleatório, tá? Mas, enfim, podem considerar que é, mas não é. Vamos aqui, vou dar um grande salto. Aqui... Isso é muito bom também como cena, né? Porque tem aquela... Eu acho, é porque ficou muito popular, eu acho que eles colocaram, não fica cabeção o Hamlet. Se eu não conhecesse o Hamlet, eu me pensei muito sobre isso, eu ia entender a história, eu ia sacar a história, a essência da história. Isso que eu achei muito legal na época. Aqui tem uma coisa engraçada, que depois da peça que Thisbe que faz para o rei, né? Thisbe e Píramo, o Hamlet contrata um grupo de teatro para fazer uma peça para o rei para representar o assassinato do pai. E aqui... e ele pede para o Polônio pede para a Ofélia manipular o Hamlet. E aqui é o uso desse artifício da manipulação do Hamlet pela Ofélia, que na verdade, na história, o Polônio está ouvindo, né, junto com o Cláudio. Não, o Polônio está ouvindo a manipulação da filha. Deus te deu uma cara e você faz outra. No final. Ele faz passar por inocência sua volúpia. Chega, vai embora! Foi isso que me enlouqueceu. Ele manda, ele entende, expulsa ela. Afirmo que não haverá mais casamento. Os que já estão casados continuarão todos vivos, exceto um. O resto fica como está. Vai! Pro bordel! Pro bordel, vai! O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Assistindo. Assistindo o quê? Não há nada para assistir? Onde estão os outros? Estão ali na coxinha. Onde estão os atores? Os atores! Onde estão os atores? Demoram horas para vir. Por favor. Então tem essa brincadeira, né, E aí, tudo está sinestésico, eles estão ligadérrimos nele, muito ligados. Eles estão fingindo que eles estão super soltinhos. Tudo tá no jogo, tá? Mas é um treinamento excessivo, intenso, excessivo não, intenso de... E aí eu vou mostrar a última coisa, teria mais coisa, mas vou mostrar a última, que é isso, eu já mostrei a morte de Ofélia, mas é muito lindo isso aqui, o arquétipo da Ofélia, né? E que é o que eles trabalham. Eles já estão preparando a cena, a Ofélia fica louca lá na festa, e eles já estão preparando a cena para a próxima cena, eles já estão dando o final da próxima com esses objetos aqui.
de flores. Pode ser flores porque ela cantou muito bem, mas não é. É flores porque ela vai morrer logo depois. Eu tava lá e aí ele saiu, corro, batendo na escada. Me perdoe. Boa noite. A minha carruagem me espera. Boa noite, senhoras. Laertes, filho de Polônio, irmão de Ofélia, chega da França disposto a vingar a morte do pai. Após acusar o rei, Laertes descobre que Hamlet, seu amigo de infância e príncipe da Dinamarca, fora o autor do crime. Em seguida, se depara com o lamentável estado mental de sua irmã Ofélia. Mais tarde, a rainha da Dinamarca lhe informa que Ofélia afogou-se no rio. Há um salgueiro que cresce inclinado no riacho, repetindo suas folhas de prata no espelho das águas. Ela foi até lá com os 3 grinaus, tigres, margaridas. Vocês já viram isso, né? Já? Você diz o que é a peça? Essa cena. Não, né? Não lembra? Ou não mostrei? Não, acho que não. Tá, ela vai relatar, eu só vou dar uma andada porque já está quase na hora, ela vai relatar, e aí a Gertrude está contando como a Ofélia morreu, né? E o que eu gosto mais é do... Ela joga um galão de água em cima dela, que é a representação do afogamento. Tira a personagem. Elas olham, a personagem já não é mais a Bel. É isso aí. Esse Grinalda, essa coisa aí. Já estou como ator. Já tens água demais, pobre Ofélia. Por isso contenho minhas lágrimas. Mas esse é o jeito humano. A natureza cobra a natureza. A vergonha diga o que quiser. Quando acabarem minhas lágrimas, não haverá mais mulher em mim. Nossa. Água, 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 água. Água, 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 água. Água, já tens. Água, água, água demais. Água, por isso. Água, água, não choro mais. Água, já tens. Água, água, água demais. Água, por isso. Água, água, não choro mais. Água, já tens. Água, água, água demais. Água, por isso. Água, água, não choro mais. Já tens. Água demais. Por isso. Não choro mais. Água, 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 já tens água de água, 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 por isso não choro mais. Já tens água de água, por isso não choro mais. Já tens água de água, por isso não choro mais. Hamlet, ao descobrir que Rosencrantz seguiu dessa... Pronto, eu vou... É isso. Tem mais coisa, mas eu pulei outras, mas acho que senão eu vou mostrar a peça inteira. Deixa para... Esse final, ou seja, esse vocal é lindo, né? Lindo esse vocal final. Lindo. Nossa. O final da peça é uma coisa... Eu lembro, na época,
Por que eu estou contando assim, com tanto entusiasmo? Porque foi real, aconteceu. Esse teatro estava lotado, sempre lotado. O boca a boca, pela uma novidade que estava acontecendo naquele momento, de uma peça que todo mundo já fez, Hamlet, só que era a forma que estava sendo feita, ela, que intrigava as pessoas. E de quando essa filmagem? 2004. Ah, sim, eu estava lá. Eu estava lá também. E isso foi incrível, porque as pessoas não estavam, em algum momento, mais indo pelo Hamlet, mas como eles estavam contando o Hamlet. É uma impressão minha, ou assim, o Teatro do Rio, nessa época, a época que eu morei lá, nos anos 2000, tinha muito isso. Tinha. Eu acho que era a época de linguagens, tinha muitas linguagens acontecendo. Muitas linguagens, exato. E lotava, gente, lotava. Era uma forma assim que você via a peça pela segunda vez, você via outra coisa. Aí quando você viu pela terceira vez, outra coisa. Aí tu falou, cara, então eu não estou falando de algo hipotético, distante, estou falando de algo que aconteceu, é real, é palpável. Porque eles criavam vários pontos de vista da peça. E eles deixavam a obra em aberto. Eles não defendiam absolutamente nada. E nem tinha uma moral, nem tinha uma... Era uma deixar a obra latente. Isso é uma pegada muito contemporânea, né, Bruno? Que aí eu fico imaginando os clássicos, os autores clássicos. E assim, como a Companhia do Latão faz, de São Paulo, eu acho eles incríveis como eles usam as coisas. Não conheço. A Companhia do Latão, para mim, é uma das melhores que existe. São fantásticos, sim. Eu vi uma montagem do Rinoceronte, que é uma das minhas favoritas. Eu até fiz um trabalho de pintura do Rinoceronte, de um grupo chamado Teatro do Osso, lá de São Paulo, também. E o do Tijolo. Você conhece esses dois? Companhia do Tijolo. Companhia do Tijolo. Lá daquele teatro... eu vi muito naquele teatro ali no centro, perto da Santa Cecília, que é um galpão. Eu já estou esquecendo. Não? Funarte, Arena. O galpão do Golias. Não, assim. Folias. Galpão da Folias. Folias. Maravilhoso. Eu fiquei chocado com o rinoceronte deles. E falando sobre Viewpoints agora, eu acho que tem muito. E é um musical. E a Bárbara teria morrido, no mau sentido. Antigamente a crítica era muito forte, né? Era impressa e o jornal fazia parecer a lotar. Mas o que eu achei genial, que trabalha até com o conceito filosófico do Viewpoint, é que está aberto para os dois lados. Então não tinha. Ele saiu da técnica, ele foi para uma filosofia de vida. Tipo, cara, isso é verdade. Você botar uma capa e contracapa se contradizendo no mesmo veículo, isso é surreal. Eu nunca vi igual isso. Era capa inteira e contracapa inteira no mesmo. Então, era potente a técnica por trás disso. Era potente, porque era abrir os pontos de vista, assim. E numa época que estava tudo muito formal, tinha linguagem específica, mas era muito assim, vamos contar Hamlet, começo, meio e fim. Logo depois o Wagner Moura fez um Hamlet, com o Aderbal Frei Filho dirigindo. Não chegou, a referência do Rio era muito forte. E eu ia mostrar, se desse tempo hoje, não vai dar, claro, a gente já acabou. Eu ia mostrar a entrevista deles, hoje, um ano passado, falando sobre a peça. Ai, que incrível! Deixa isso para o treinamento, que eu vou mostrar no treinamento o Ensaião do Hamlet. Tem coisa que tem que voltar a ver, porque essa peça aí, ela foi de 2004, ela é muito atual. Ela é muito, para mim, do meu ponto de vista, se fosse presencial, eu ia falar, caraca. Uma curiosidade, Bruno, em relação ao texto, eles não usam o texto inteiro, né? Assim, essa foi a crítica da Bárbara. Não usam. Eles pegam grandes pedaços, sim. Sim. O texto, agora no final, do Polônio é do Laertes, essa chegada do Hamlet é do texto,
Só que eles usam muito mais no lugar narrativo da terceira pessoa do que se apropria o sendo. Lógico, o ser no ser é desfragmentado, não é uma única pessoa falando, mas eles pegam a história de um príncipe, eles querem contar a história, por isso que ele se apropria de contar as histórias dos atores também. Ele acabou de falar da Gaivota, ele falou das Três Irmãs, o Fernando Eiras lá. Sei lá, eu acho uma grande mistura, mas é uma mistura que tem a ver com a história do Hamlet, entendeu? Sim, sim. Não, a gente acompanha completamente a história do Hamlet, mas é evidente que ali eles estão querendo mostrar uma outra coisa, o como contar, Exato. Né? Sem até usar o texto inteiro. Eu acho isso fantástico. Exato. Né? Exato. Não precisa, né? Quem tem mais tempo aí, tem uns 5 minutinhos? Tem, Ana? Você tem? Tem. Deixa eu mostrar para vocês. Eu fiquei muito agoniado com isso. Deixa eu mostrar esse final. Mostra. Que é o final, que é a luta, né? É o Laerte. E eu assim, eu quero ficar bem, eu quero frisar bem que se eu estivesse contando para as pessoas que não são do teatro e da arte, que nunca ouviram falar de Hamlet, essa história, eu entendo ela, sabe? É isso que eu estou pensando, sabe? Eles desmistificam a história para virar uma contação da história de um cara que parece que enlouqueceu, que mataram o pai dele. Essa é a história. Agora, você quer uma coisa altamente tradicional, contar na linguagem shakespeariana, elizabetana, e não ter público, e ninguém entender, ou você quer essa plateia lotada e você comunicar, e eu queria que vocês vissem como acaba o espetáculo. Porque, olha só, essa salada em cena, tudo foi usado. Tudo, absolutamente tudo. Essa televisão foi usada em um determinado momento, esse galão, tudo. E esse ferro, eles passam uma carne, a carne fica com cheiro eles trabalham sensorial, uma carne de filé mignon. Eles assam a carne porque eles representam a raiva do Laerte, ele passando a carne, o que ele ia fazer com Hamlet quando chegasse na Dinamarca. Cara, é de uma potência que, no mínimo, eu fico com a lembrança do cheiro de carne daquela peça, sabe? Então, eu vou para o final, que aí realmente é o duelo dos dois. Vamos lá. A internet começou a chover bastante aqui no Rio. E assim, pense que eu mostrei pedaços para vocês. Pense que a peça teve canto, a peça teve graça, riso, a peça teve nu, a peça teve brincadeira, a peça teve luz, falta de luz, ausência de luz, muita luz, e olha os tempos, olha o tempo dilatado. Tamanho desse tamanho, né? Hã? Isso é muito pequeno, né? Esse espaço é muito pequeno. Pois é. Num espaço muito pequeno, esse teatro. Exato. E é tudo usado, hein, André? Porque eles usaram lá em cima, usaram as escadas, usaram a plateia, usaram o camarim. Pô, cara, é foda. No mínimo, eu bato palma pra essa galera, se eu não gosto, assim. Tinha um duelo, não tinha? Tinha. No final, tinha um duelo. Eles me chamavam, não é? Chamavam. Tinha um duelo e eles me chamavam. Olha, nossa senhora. Eu vou. Guarda Rex. Guarda Hamlet. Você não imagina a angústia que eu tenho aqui no peito. Um toque bem visível. Um toque, eu reconheço. Se você quiser, Hamlet, eu peço para eles não virem. Não.
Não importa. Toma o lenço, querido Hamlet. Enxuga a testa. Como não importa? Não passa de tolice. A rainha brinda a tua fortuna, Hamlet. Não. Só uma espécie de pressentimento. Desses que perturbam as mulheres. Vou beber, meu senhor. Rogo que me perdoe. Você sabe que essa coisa de morrer... Socorram a rainha. A rainha. A bebida, querido Hamlet. Envenenada. Existe uma previdência especial até na queda de um pássaro. Se é agora, não vai ser depois. Se não for depois, será agora. Se não for agora, será a qualquer hora. Estar preparado é tudo. O torpe estratagema se voltou contra mim. Olha, encontro-me caído para não me erguer jamais. Se ninguém é dono de nada do que deixa, que importa a hora de deixar. Seja lá o que for, vai ser sempre assim. As personagens estão falando e os atores estão deixando seus personagens no palco. E eles estão fazendo o texto de Shakespeare, só que eles não estão vivendo o texto de Shakespeare, assim, no sentido de ser eles as personagens. Estou morto, Horácio. Você está morto, Hamlet. Estou morto. Não sobra em ti meia hora de vida. A minha espada está envenenada. O rei é o culpado. Vai, veneno, termina a tua obra. Morre, rei maldito. Segue minha mãe. Você vive. Mantém teu sopro de vida nesse mundo de dor para contar a minha história. Explica a mim e a minha causa fielmente àqueles que duvidem. O poderoso veneno domina meu espírito. O resto é silêncio. Assim estoura um nobre coração. Dorme em paz, amado príncipe. Revoadas de anjos cantando te acompanhem ao teu repouso. Dia sim. Pronto, o que vocês querem da vida? Vocês querem isso ou papo vazio? Gente, que potência! Meu Deus! Essa é a melhor teoria, né? Que é a plateia vazia ou cheia. Também tem uma dicotomia, né? Porque os stand-up também estão cheios, mas o que você quer levar de conteúdo, né? O que você quer mexer, né? O que você quer tocar, né? Nossa, meu. Esse final... Me dá uma saudade do mundo pré-pandêmico. Pois é, o aplauso, né? A plateia, né? Quando eu vi para mostrar para você, eu falei, cara, fiquei tão emocionado. Porque eu lembro do final... Eram os dois, e aí vocês viram que até isso mudou. Eram os dois fumando cigarro. Os dois fumando cigarro. Aí quando dava o blackout, só ficava a brasa acesa dos dois. Isso é meu pai. É um fenômeno. Quando você viu, Bruno? Que época? Você lembra? Eu vi nessa época aí, 2004. Porque eu fazia os viewpoints nessa época com eles. Então, todo mundo que fez... Estava vendo, assim, eu vi mais de uma vez
Aí depois só fui no Rio. Aí depois viajaram pelo mundo, inclusive. Aí eles falam isso na entrevista, na Polônia, como é que foi a repercussão. E aí eles falam isso, que em todos os lugares do mundo foi uma grande aceitação, uma grande comoção. Essa história ela conseguiu rodar o mundo e todo mundo fica comovido. Lógico, é o Shakespeare, porque tinha tradução, coisa e tal, mas é uma técnica, é um lugar de uma encenação muito viva, muito viva, muito viva. Os atores estão vivos, tudo é possível ali, sabe? E não é nada marcado, você não vê, parece que não tem nada marcado, mas está tudo marcado. Uhum. Você se identifica com tudo. Como é que você se identifica com um personagem de 1600 e tanto, entendeu? Exato. Nossa, é muito bom, é muito bom. É isso. Obrigado, né? A gente liberar, aí são 5h52, então espero vocês segunda. Obrigado por aqui, pela Cal. Obrigado vocês pela paciência. Obrigado demais. Obrigada, Bruno. Vocês. Obrigada, André, pela parceria. Aquele grupo, ele continua no WhatsApp? Eu acho que ele recupera um pouco, uma semana, e depois acaba. Aí ela mesma acaba com o grupo. Tá. Então eu vou salvar algumas coisas lá. E vou mandar um link para vocês do meu site, para vocês verem meus trabalhos, minhas pinturas, meus outros trabalhos. Tá? E eu queria te falar uma coisa. Tem um vídeo que eu fiz, um ex-aluno meu quis fazer um vídeo rápido com um artista em ação. Tanto que o vídeo chama-se Ação. Ele tem 2 minutos. E ele fez esse vídeo comigo, eu queria mostrar também. E eu estou escrevendo um curta, que tem tudo a ver com viewpoints, assim, nem precisei fazer muito esforço. Então, algo que vai ser, em um tempo eu vou manter o contato de vocês para várias outras coisas, inclusive para mandar isso sair do papel. E aí eu queria te falar que eu naturalmente estou colocando coisas em práticas, assim, foi muito curto, não é? Claro, mas a técnica é muito clara e você também é muito bom. E aí eu naturalmente estou colocando coisas no meu trabalho aqui como professor na tela e estou levantando da cadeira, estou explorando mais. Inclusive, eu estou passeando mais aqui. Ai, que bom, que feedback ótimo. Para criança, adolescente, para adulto também, mas para criança, adolescente, eles adoram isso. Né? Adoram. Então é isso. Então, te agradeço e eu quero manter contato com vocês. Obrigado. Legal. Obrigada, André. Eu também queria agradecer ao Bruno, que foi muito inspirador, muito instigador tudo. E também a gente naturalmente vai dando aula diferente, né? Ontem eu pus a câmera no meu pé, porque eu tinha que explicar uma coisa de articulação. Olha que bobagem, eu nunca tinha feito isso, mas fiz agora. É muito legal isso. E eu vou aproveitar também e colocar um link de um vídeo dança para vocês dois verem. Ele está, como é que chama? Não listado, né? Que é só para quem eu mando o link. Mas eu queria que vocês vissem. É uma videodança que a gente fez ano passado. Tá bom. Obrigada pela parceria. Meu número, viu, pessoal? Salve meu número no seu celular. Não, já está salvo. Gente, mas em vez de ser uma despedida, vamos fazer um logo. Participem do grupo. Mesmo que não dê para vocês estarem sempre, que o grupo é um organismo que ele está vivo. Eu vi isso com a Ana, né? A gente achava que não ia render, eu e ela. Nossa, às vezes fez uma produção de ponto de vista, de conversa artística latente, que é muito bom, né? Assim, tudo... O organismo continua. Eu não consigo estar em todas as segundas, mas vai nas segundas que você pode. Ele vai continuar. Ele é um treinamento, ele não é um curso, ele é um treinamento. E aí eu vou no link, e todos esses trabalhos de vocês, tentem colocar nas composições. Não deixa de trabalhar suas atravessamentos num coletivo com outras pessoas. Tá bom. Tá bom? Tá certo. Eu vou mesmo, eu vou aparecer, pode deixar. Tá bom. Tá bom. Beijo, obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigado. Beijo, até mais. Tchau. Beijo. Tchau, valeu.